A cidade de Maputo já tinha abrandado seu ritmo quando, pouco depois das 23 horas de uma quinta-feira úmida, um carro comum, de cor neutra, atravessou discretamente a marginal e entrou numa rua secundária de um bairro residencial pouco movimentado. Ao volante seguia um colaborador de confiança de Venâncio Mondlane. No banco de trás, o próprio candidato, de camisa escura e casaco leve, observava pela janela as luzes espaçadas de postes antigos, tentando memorizar o caminho sem dar nas vistas. O destino era uma casa térrea, aparentemente igual a muitas outras na zona. Muro baixo, pequeno jardim interior, fachada simples. Nenhuma placa, nada que indicasse a relevância do que aconteceria ali dentro. O portão de chapa abriu-se apenas o suficiente para o carro entrar e logo se fechou atrás. No interior do quintal, dois homens de meia idade, em roupa civil, olharam rapidamente para a rua antes de conduzir o visitante até a porta principal. Não havia seguranças uniformizados, não havia viaturas oficiais, apenas a sensação densa de que tudo fora calculado para não chamar a atenção. Na sala de estar, de mobília antiga mas bem cuidada, esperava o general Raul Mucavelli. Aos 69 anos, comandará, no passado, regimentos importantes em zonas sensíveis do país, embora já não estivesse no exercício direto de comando, mantinha influência considerável sobre oficiais intermédios e até sobre alguns dos atuais decisores na hierarquia militar. Figurava, em círculos políticos, como o homem de confiança em questões de segurança. Era, por isso, presença habitual em reuniões com figuras de topo da Frelimo e do governo, sempre em posição de conselheiro discreto. Se está a acompanhar este conteúdo, deixe o seu like e diga-nos nos comentários de que cidade e país nos assiste. Naquela noite, porém, General não estava ali como emissário de ninguém. Estava sentado numa cadeira simples, sem farda, vestindo apenas camisa branca de mangas arregaçadas e calças de algodão, como qualquer cidadão mais velho numa noite de calor. À sua frente, sobre a mesa de centro, repousavam alguns dossiês e um pequeno gravador desligado. Fizera questão de o colocar visível e inativo, como sinal de que o que ali se diria não seria registrado por iniciativa sua. Pedia confiança, mas ao mesmo tempo demonstrava transparência quanto aos meios. A conversa, longa e tensa, começou com contextualização que misturava experiência militar e leitura política do momento. O general explicou que, nas últimas semanas, tinha participado em encontros reservados no Estado-Maior e em estruturas próximas ao poder, onde se discutira, com uma vontade que o incomodara profundamente, a hipótese de recorrer às Forças Armadas e a certas unidades especiais para garantir estabilidade durante e após eleições. Expressões vagas como prevenir distúrbios e controlar excessos da oposição encobriam, aos olhos de alguém treinado em estratégias de segurança, a possibilidade real de ordens que atravessassem fronteira entre legalidade e abuso. Ao mesmo tempo, Mucavelli contava que, em conversas informais com coronéis e majores, perceberam um descontentamento que já não cabia no discurso tradicional de lealdade automática ao poder político instalado. Muitos oficiais mais jovens, que não tinham vivido guerra de libertação, viam-se, sobretudo, como profissionais do Estado e não como braço de um partido. A ideia de serem usados para dispersar à força manifestações pacíficas ou para intimidar mesas de voto causava neles repulsa que começava a ser difícil de conter. Foi nesse cruzamento, entre uma cúpula política a ensaiar cenários de endurecimento e uma base militar mais sensibilizada para limites constitucionais, que o general dissera ter identificado um ponto de risco, simultaneamente, de oportunidade. Por um lado, temia a possibilidade de decisões precipitadas levarem o país a uma crise grave, com militares a recusarem ordem e cadeias de comando a cederem. Por outro, via surgir uma disposição rara entre oficiais de média patente para reafirmar, por dentro, que as Forças Armadas pertenciam à República, não a partidos. A decisão de convocar Venâncio nascerá desse diagnóstico. O general queria, com todas as reservas, perceber diretamente qual era a visão do candidato sobre o papel dos militares em eventual transição de poder. Queria garantias explícitas de que, se a oposição chegasse ao governo,
Não buscaria vingança nem tentaria tomar quartéis de assalto político. E, mais do que isso, queria combinar uma linha vermelha comum: não permitir, de lado algum, que armas do Estado fossem apontadas contra cidadãos desarmados por motivações eleitorais. Ao longo de horas, definiram, em termos gerais, um compromisso. Da parte de um eventual futuro governo liderado por Venâncio, houvesse respeito absoluto pela neutralidade militar e nenhuma tentativa de instrumentalização partidária das tropas. Da parte do general haveria ação silenciosa, mas firme junto a outros oficiais influentes para bloquear qualquer ordem vinda da actual direção política que pretendesse usar forças armadas como ferramenta de repressão interna no período eleitoral. Não se falava de golpes, não se falava de alinhamento militar com oposição. Falava-se de resistência institucional a abusos, ancorada em juramento feito à Constituição. Saíram daquela casa perto das 2 da manhã, com a respiração pesada de quem sabe que cruzou um limiar perigoso. Não havia papel assinado, não havia gravações, apenas um entendimento verbal entre um candidato e um general experiente. Parecia, à primeira vista, que o segredo ficaria ali. O que ninguém naquele círculo imediato antecipara era que, em edifícios de paredes espessas noutros bairros da cidade, homens acostumados a ouvir sem serem ouvidos já tinham começado a juntar peças de um puzzle inquietante. Na manhã seguinte, um relatório curto, classificado como confidencial, pousou sobre a mesa do responsável máximo de um dos serviços de informação do Estado. Redigido por um analista anônimo da seção de vigilância interna, o documento resumia, em termos sucintos mas claros, que na noite anterior havia ocorrido um encontro prolongado entre Venâncio Mondlane e o general Raul Mucavelli numa residência particular da Costa do Sol. Não trazia o conteúdo da conversa, não havia gravações, nem escutas, mas descrevia com precisão hora de chegada, duração aproximada e identidade inequívoca dos participantes, apoiada em observações discretas e cruzamento de matrículas. O relatório não demorou a ser reenviado, em versão ainda mais sintética, a 2 ministros e a um membro sênior do Birro Político da Frelimo. Em poucas horas, uma pequena reunião informal foi convocada num gabinete sem janelas, dentro do complexo da presidência. Ali, sentaram-se lado a lado figuras que tinham, até então, assumido que controlavam, de forma relativamente confortável, todos os vetores do processo eleitoral: chefes políticos, estrategas de segurança, conselheiros jurídicos. Ao tomarem conhecimento de que um general considerado o homem da casa se reunirá, secretamente, com o principal adversário político, reação inicial flutuou entre incredulidade e ira. Alguns quiseram acreditar, de imediato, que se tratava de informação inflada, talvez mesmo de tentativa de plantar desconfiança. Outros, conhecedores do histórico de Mucavelli, sabiam que ele não era dado a aventuras fúteis. O simples facto de ter aceitado estar fisicamente no mesmo espaço que Venâncio, fora de qualquer enquadramento público, acendia luz vermelha. O medo que se instalou não era apenas de uma possível traição individual, mas do que isso poderia simbolizar em termos de estado de espírito dentro das Forças Armadas. Se um general daquela envergadura sentia necessidade de dialogar com a oposição, significava, pelo menos, que confiava pouco na capacidade de a actual direção política gerir transição sem sobressaltos. Pior, significava que qualquer plano que contasse com o uso implícito do peso militar como facto de dissuasão contra protestos ou contestações podia já não assentar em terreno sólido. Nessa mesma reunião, alguns defenderam resposta rápida e dura: afastar discretamente o general de quaisquer funções de influência que ainda tivesse, isolá-lo de círculos de comando intermédios, difamar discretamente a sua credibilidade junto de antigos camaradas. Outros, mais cautelosos, alertaram que um movimento brusco poderia enviar sinal inverso, o de que havia fratura séria entre poder civil e topo militar, alimentando rumores e talvez estimulando outros oficiais a aproximar-se, também, de atores da oposição. Enquanto debatimentos internos se desenrolavam, uma consequência prática começou a tomar forma de maneira quase automática. Diretivas que, até então, andavam em rascunhos ou conversas de corredor sobre preparativos especiais de ordem pública para período eleitoral, foram, na prática,
suspensas. Nenhum responsável ali tinha, naquele momento, confiança suficiente para assumir risco de emitir ordens sensíveis que pudessem ser lidas por uma cadeia de comando já inquieta, como abuso de poder. O receio de que uma instrução infeliz resultasse, não em obediência, mas em recusa aberta, ou, pior ainda, em denúncia pública, pesava em cada decisão. Nos dias que se seguiram, o tema da reunião secreta não apareceu em jornal algum, nem nas rádios, nem nos comícios. Permaneceu confinado a corredores de poder, a conversas sussurradas em gabinetes com portas trancadas. Mas os sinais subtis de que algo mudará eram perceptíveis. Discursos públicos da liderança começaram a insistir com mais força em respeito pelas instituições, em processos pacíficos, em confiança nas leis. Palavras que, em outros tempos, poderiam soar a mera retórica, desta vez carregavam subtexto, uma admissão, ainda que involuntária, de que ninguém ali se sentia mais dono absoluto das rédeas. Para Venâncio, a vida seguiu, em aparência, com normalidade de campanha, comícios, entrevistas, reuniões. Não fazia menção ao encontro, nem deixava transparecer que algo de especial se passará naquela casa de paredes anônimas. Para o general, rotina diária nos bastidores também parecia a mesma, mas agora cada passo seu, cada telefonema, cada visita a quartéis, era acompanhado com atenção redobrada por olhos invisíveis. Ao fim, o maior efeito daquela reunião não foi um pacto secreto conspirativo, nem um alinhamento formal entre farda e candidatura. Foi, sim, o medo silencioso que instalou no coração de uma estrutura acostumada a contar com lealdades automáticas. Medo de que, se tentasse ultrapassar certos limites, não encontraria mais a obediência cega de outrora. Por trás desse medo, a presença de uma nova variável no cálculo do poder. A consciência de militares que, entre partido e país, começavam, de forma tímida mas firme, a escolher o segundo. Se você gostou desse vídeo, subscreva-se, ative as notificações e partilhe este vídeo. Comente também.